Olá e bem-vindos a Dukascopy TV. Eu sou Mônica Gibson. Nosso convidado de hoje é Andrew Sachs-McLeod. Andrew, começando pela Europa, na quarta-feira, ministros gregos mencionaram que a Grécia poderia acidentalmente deixar a União Europeia. Apesar de não ser uma decisão comprometedora, o Tribunal de Justiça Europeu decidiu legalizar o programa de compra de títulos do BCE. Você acredita que isso irá, de certa forma, acalmar as preocupações sobre a saída de membros do bloco? Qual é a sua perspectiva para o euro? Eu tenho certeza de que a potencial saída da Grécia deve acalmar as preocupações de países como o Reino Unido, por exemplo, que fazem parte da zona euro, mas assinaram uma emenda que requer que eles paguem bilhões em dinheiro do contribuinte a países com um sistema econômico completamente diferente. A Grécia constantemente precisa de resgate do FMI, em vez de desenvolver tecnologias modernas que poderiam reverter a situação. Se a Grécia sair, a falha do desembargador geral em proibir essas transações monetárias pode ser colocada em dúvida. E neste momento, é provável que a ideia seja bem acolhida pelo Banco Central Europeu, que por sua vez, poderia provavelmente anunciar um programa de flexibilização quantitativa em grande escala na próxima semana. Esse tipo de programa é geralmente visto como uma espécie de antecessor para um tipo de programa de flexibilização quantitativa mais amplo. Mas o que isso realmente significa para as empresas europeias? Se você tivesse me feito essa pergunta, provavelmente há cerca de 2 anos, eu teria dito que no caso do Chipre, o sistema é muito diferente. Apesar dos resgates e do colapso de 2 bancos nacionais, o país continuou normalmente sem muitas interrupções. A Grécia não tem essa infraestrutura para os negócios. Talvez isso seja controverso dizer, mas eu não acredito que o país irá deixar a União Europeia com toda essa dívida livre de comprometimentos. O Tribunal de Justiça Europeu entraria com uma ação judicial contra o país ou exigiria que o pagamento fosse realizado em um certo período de tempo, o que seria impossível para a Grécia. 2014 foi um ano do dólar e até o momento, parece que 2015 segue a mesma tendência. Há mais potencial de crescimento para as mesas de operação americanas? Sim, a diferença entre a Federação dos Estados Unidos e o que a Comissão Europeia quer ver como uma União Federativa Europeia é que nos Estados Unidos há mais unidade em relação aos negócios em todos os estados, enquanto na União Europeia a disparidade é imensa. Será que não seria mais eficaz se os negócios se estabelecessem fora dessas cidades? Isso é possível nos Estados Unidos, porque todo o país está em harmonia em termos de negócios. Não há áreas no país onde haja menos tecnologia em comparação com outras. Há empresas no norte de Michigan, como a Think Liquidity e a ILQ, que oferecem serviços especializados em gestão de risco, por exemplo. Há um sistema doméstico independente, e isso deixa claro que o dólar permanecerá forte em 2015, não apenas em termos de segmento da tendência, mas também pelo fato de os Estados Unidos serem um centro integrado de negociação institucional eletrônica. Em se tratando do Reino Unido, como os provedores de liquidez britânicos lidariam com uma ruptura da União Europeia? É importante considerarmos o status e o renome que o setor de negociação eletrônica de Londres tem para estes clientes nacionais. Fora do setor financeiro, o público ordinário britânico teve as asas de seus investimentos cortadas e o otimismo freado por 7 anos de recessão extrema e dificuldades econômicas. Resumindo, se outros Estados-membros deixarem a União Europeia, o Reino Unido se tornaria mais livre para fazer negócios e prover liquidez e tecnologia com uma autoridade de regulação de conduta financeira respeitada em todo o mundo e tecnologia para ser passada para outras empresas do Extremo Oriente e da América do Norte. Por exemplo, a compra da City Index pela Gain Capital por 118 milhões de dólares no final do ano passado é uma clara demonstração de que as empresas norte-americanas estão interessadas nas empresas de CFD britânicas para expandirem suas atividades em outros países através de uma sede em Londres. Nunca vemos investidores franceses, alemães, holandeses, portugueses ou espanhóis comprando essas empresas. Somente investidores de países do Extremo Oriente, da Rússia e da América do Norte. Nesse sentido, se o Reino Unido deixar a União Europeia, eu diria que provavelmente os provedores de liquidez em Londres, como a Sucden e a LMAX e a recém-comprada London Capital Group, que agora opera através de seu escritório londrino, se afastariam dos mercados europeus. Muitas outras empresas poderiam se mudar para o Reino Unido e fazer o mesmo,
caso o país deixe a União Europeia. Andrew, muito obrigada pela participação. Para mais notícias da indústria Forex, reportadas por Lee Prates, não percam nossa edição diária do Industry Catch-up do Cascope. Até mais!